E agora só com um pouquinho de frio. E quando eu acordei, você tá falando que quando eu tô dormindo é um absurdo, até com aquelas piranhas de colocar no cabelo assim, como se me puxasse assim, sabe? Absurdo. Bruxaria mesmo. Eu trabalho de macumba misturado com a ilusão e madoquinho. Aí eu acordei, a mulher falando, tipo assim, vai complicando o Matheus, ou então falando é impossível, né? Complicar o Matheus, porque o negócio é querer como se, por exemplo, eu tenho meus dois pais que é os dois primeiros donos, né? Mas aí o dono é quem me comprou, tá entendendo? E aí falo, pois é, os dois filhos desses primeiros donos que estão querendo o quê? A cabeça da tua filha e do teu filho, pois aí é que nem a menina falou, ó. Ele só tem pene mesmo. Só tem pene mesmo. Então é por isso que quando falaram que eu devolver eles pra mim, só o resto, porque só ia ter o pênis mesmo, já através do pênis deles, através do pênis dos pais deles através do pênis dos pais deles e do pênis deles, eles só tá o resto como se fosse me devolver como se fosse me devolver eles como pai meu e eles como irmão meu e noivo meu e quem me engravidou até o pai da Vitória, como se tivesse só o pênis mesmo. De pai meu porque engravidou minha mãe, né? E de dois irmãos meus, de noivo meu, de quem me engravidou, como se tivesse só pênis pra me abastecer só transando. Sem ter um centavo pra comprar menos meio iogurte, né? Entendeu? Você conheceu um cara simples e humilde, né? Até com uma condição financeira assim bem pequenininha, mas não é desonrado começando pelo pênis, né? Somente resta, né? E aí que nem já falaram, ó, elas, na verdade, também querem ocupar, tipo, o meu lugar, já com a certidão de óbito da minha filha, do meu filho, do meu neto, de pai meu, do pai do Benjamin, do avô da Vitória, e até a certidão de óbito deles, que ainda tá vivo, entendeu? E nenhuma delas tem direito. Cada uma mais podre de pobre, do olho grande e ambiciosa do que a outra, entendeu? Aí é que nem falaram, aí que nem estavam falando. Querendo ou não, ele aceitando ou não, é um bando de rasga-cu. Que não tem mais nome nem sobrenome. Que foram segurar os filhos como se quisesse para elas. Porque eu tenho amor pela minha filha e pelo meu filho, porque eu não me preocupo só com o meu filho. Entendeu? Tem uma aí que nem ela nem a filha dela não tem direito, muito menos através do cara que no qual eu acho que a Sarajane tá passando na frente da filha dela e na frente da filha dela ninguém passa. Pois é, mas a Sarajane tá passando na frente da filha dela. Então significa que tanto ela quer estar na minha frente como colocou a filha dela até na frente da Vitória, da minha filha, do meu neto, ela tá prestando atenção. Quando o cachorro começa a tossir que diz deu certo, pois é, a bruxaria vai mais pro pai do Benjamin mesmo. Atinge um pouco os meus filhos que tá aqui, pode atingir até a Isa, a Natália ali, mas a maioria vai tudo pro pai do Benjamin. Aí o segundo lugar que era para ser do pai do Benjamin, elas querem também. Mas para isso elas usam eles, por causa do pênis. E esse quarto com guarda-roupa, com vestidos de vestuário, sei lá, tudinho é meu. Aí do que adianta? Olha o desespero delas, segurando os homens, os filhos, para nem eu chegar perto de mim, porque se pelo menos namorar comigo,
pra elas irem tudo pra cá do caralho, basta eu entre quatro paredes, eu praticar o sexo anal com um deles. Então é por isso que teve uma que entrou em desespero, já pegou, foi o pênis do filho dela. E a identidade dele. Entendeu? Agora vê lá o tanto de certidão de óbito que vão entregar pra ela. E não é a certidão de óbito da Vitória, não. A Vitória, o que eu tô falando aqui, não adianta jogar, ó como é que tá falando, jogar tudo em cima da filha dela. Não, eu tô falando aqui, não é pra jogar em cima da Vitória, porque é verdade mesmo. Entendeu? Tô falando que o pai da Vitória é o Josué, com o Josué que tá numa cadeira de roda com o Elvis Antônio Rocha, e parece que é o Elvisinho. Olha lá, vai procurar a identidade dele limpa. Hã? Só tão, tipo, que nem lá falaram. Só o resto que só tem pênis. E elas não falaram com educação. Elas falaram que só tem pica mesmo. Entendeu? Aí tava falando, até por isso que o peito dela rasgou. Ela passou por um sofrimento muito grande por causa do Elvis, que o peito dela rasgou. Não aguentou, abriu o peito. E depois, né, aí o que o Mazinho também, né, assim, sei lá, não gosto de falar sobre isso, porque dos meus olhos, assim, não de saudade, ou porque morreu, assim, de morte matada pra me sentir saudade mais. Assim, o que acontece com a minha filha, meu filho, meu neto, com o que eu gosto, ainda tenho que derramar uma lágrima do meu rosto, porque não era mais. Já era pra mim já tá seca, não ter mais lágrima pra escorrer aqui, ó. Pra quem tem meu sangue no mundo inteiro não sofrer. Até quem não tem nada a ver. Eu não tô seca de hormônio, eu só não vou me iludir. Se eu tenho uma amizade com o cara, é só amizade. E agora, por causa daquela amizade, eu vou enganar o cara. E o cara vai, nem me dar presente. Aí eu, olha, eu quero tanto em dinheiro. Não coisa isso não. Não. Entendeu? E eu não dou meu braço a torcer, não sou fraca. É que nem estão falando, ela pode ter a cabeça de boneca, o corpo de uma robô. Até se o coração dela fosse de lata, ela ainda tinha amor e sentimento, né? Entendeu? A verdade é essa, que não adianta vocês estarem me mandando colocar o dedo lá no seu que pra dizer que eu tô mentindo, porque eu não tô não. E o pai do Benjamin aos poucos foi endurecendo meu coração mesmo, tá entendendo? Mas pessoas já falaram, olha, fala pra tua mãe, não adianta insistir em complicar o Mateus, que é o enteado do pai do Benjamin, porque não adianta não. Filho mesmo do pai do Benjamin, mesmo de sangue, de carne, é só o Benjamin. E assim mesmo, o Benjamin não é pobre por causa de mim. Entendeu? E não adianta ir matando humanas, como se estivesse me acordando pra me ver. Não, é lá em cima mesmo. É lá em cima mesmo. E quando diz que eu que vou ficar sozinha, sem minha filha, sem meu filho, sem meus netos, é complicado essa situação. É complicada essa situação, porque eu não posso ficar só engravidando, e cada pai e cada família morrendo para entregando direito. Porque enquanto acham que com o trabalho de macumba o negócio é eu ficar doente para me secando para tirar esse chip. Se eu for ficando doente,
A humanidade, tanto a minha filha, meu filho e meus netos e essa minha de sangue da minha filha, do meu filho e do meu neto, a humanidade inteira vai ficando doente também. Hã? E tudo vai assim desaparecendo. Porque aí até o universo vai ficando triste. O mundo vai entristecendo. Ele não vai nem amadurecer como maracujá para ir secando como maracujá. Porque se isso acontecer, se o mundo, né? Até se o mundo, ó. Se o mundo for fechando, ele ainda me coloca aqui, ó. Porque até o mundo, nem comigo não joga sujo. Nem contra mim o mundo joga sujo, não. Porque a dona do mundo é eu mesmo. Não existe dono do mundo. É eu a dona. Aí colocaram o dono. Mas não é o dono. É eu a dona. Entendendo? E aí, ó. É triste, né? Assim. O que vai acontecer com quem me causou tanto sofrimento, né? Que era pra casar comigo. Juscelino que casou. Quem me engravidou. E aí a outra fica falando, eu ligo, se a peito de pelanca, rencla de fio, não tem nada a ver com... Ela acha que ela com o Josué, coitada. Até, daqui a pouco eu vou fazer a comida, ver lá se o Josué não aparece ela também. Principalmente ela querendo ser de ouro. Sem crédito também. É outra que vai pro cemitério assinando a sentença de morte dela e da família dela. É por isso que o negócio vai pegar pra vocês querendo complicar o Mateus por causa do... O pai do Eric dizendo que o lugar é do menino dele. Pois é, mas só que não foi ele que me engravidou pra nascer o Eric, tá entendendo? Entendeu? Mulher que se envolveu com o homem que me engravidou, com os qual era pra me engravidar, com que era pra casar comigo, por interesse, vocês se lascaram todinho. E os pais de vocês e a família de vocês que tiveram olho grande. Principalmente as Ardinas com os Ardinas. Então, pronto. Dependendo de ser o Josué, o filho adotivo, o filho do José, vocês se lascaram todinho. Porque nem o Josué, nem JK casou comigo, nem Josué, nem JK, tá entendendo? Então, pronto. Então, se elas abriram a boca e falaram que esses homens aí já estão tudo indigente e já sem nome, sem sobrenome e sem crédito e só o resto que só tem o palavrão de pica, pra que diabo que vocês ainda querem? Hã? E a outra pra linda fala, eu ligo, se a peito de pelanca, carrencla de filho dela, os netos dela não tem mais nada, tá tudo com... Ela acha que tá tudo no nome do Josué, que é pra estar no nome dela, tadinha, aí sei que estão de óbito, tem a dívida também. E não envolve a certidão de óbito da Vitória, da minha filha, do meu neto, porque não precisa entregar pra mim, junto com a certidão de óbito desses homens aí, e de todos os exames que existem no mundo, que é pra mim saber quem vocês são. Hã? Usando a buceta, a virgindade, principalmente depois dos cursos. Ou engravidar ou dar o golpe da barriga, tá pensando que é assim que nessa minha terceira geração vocês vão se saber bem? Vocês todos vão ser encontradas, começando pelas Ardinas, cruzadinhas de vocês. As interesseiras. O cara pra ali chega, ele fica num nervoso tão grande, achando que ele conseguiu complicar o Mateus. Claro que não.
humanidade com as autoridades, quem tem meu sangue que vive no mundo inteiro já descobriu o segredo todinho. Entendeu? Então pronto. Acho que é uma mais bruxa do que a outra. É só bruxas. E cada uma querendo se dar mais bem do que a outra, começando por esses homens aí. Só que não existe reino de pai meu, de irmão meu, do pai da Vitória, do avô da Vitória, reino farto, direito de irmão meu, direito de homem que tem pênis pra... Quem se lascou foi ela mesma. Quem se lascou foi ela mesma e pronto. Eu sou de dono, eu não sou de mulher. Você vê que a inveja que a outra bruxa teve logo, foi logo arrancando o pênis do filho dela, querendo ser esperta, para depois ela queria se passar até por meu noivo, por quem me engravidou, querendo se passar pelo pai da Vitória, se fudeu todinho com o pênis do filho dela. E a identidade do filho dela. Lascou todinho. Pra você ver até onde chegou o desespero delas pra querer ocupar meu lugar e da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, pra matando as famílias de sangue até chegar ao ponto de matar a humanidade. Pois é. Só que aí os humanos deveriam prestar atenção, que as ardinas com os ardinos, como as bruxas, os bruxos maior, pela pobreza, a miséria ser tão grande e a desgraça, tudo que não presta, um bando de bicho, se adiantaram tudo na frente de vocês, mas não na minha. Na minha frente, não. Na minha frente, não. Quando se trata do falso filme, pode ter pensado que colocaram a Natasha na minha frente. Aí então é por isso que tá aí. A desgraça que vai acontecer, a desgraça na Vitória, com Benjamin, minha filha, meus filhos, meus netos, a humanidade, com as autoridades que tem vergonha na cara, que cuida dessa vida. Hã? Pronto. E a minha já falaram mesmo. Assim como eu penso que o Elvisinho só... Já falaram que esses homens aí que estavam falando que só tem pica, e um deles é, sei lá, o Elvisinho, o Elvis Antônio Rocha, o Josué, o não sei quem, não sei quem, não sei quem. Pois é, pô, então pra que você ainda quer ele se ele só tem pênis? Já a outra que tá com o pênis do filho dela quer ser mulher e quer ser homem. Quer tomar o meu lugar de mulher e da minha filha e de todas as mulheres, ainda quer tomar o lugar de quem? De pai meu, de irmão meu, de todos os homens, né? Se lascou todinho. A outra que tá com a metade, a outra Ardina que tá com a metade do mano, ela quer ser, ela quer estar no meu filme de Xena. Hã? Tá entendendo? No meu filme da Xena, não tem aquela mulher que é tipo, pra cá é cavalo e pra cima, gente. Pois é. Hã? Quer ser a metade homem e a metade mulher, né? Ela. É por isso que falaram que nessa minha sétima vida, as pessoas vão ver coisa que achavam que nem existia por causa disso. Por causa do olho grande, a inveja que passaram e ter de disputar meu lugar. Que quando eu morrer de morte natural é da Vitória e da minha filha, do meu neto, para continuar a multiplicação da humanidade e do mundo, para o mundo continuar.
Dentro do futuro limpo que eu abri. Dentro de O Reino Quarto. Olha o que foi que elas foram fazer com os homens. Com os homens. Dependendo de ser pai meu, dependendo de ser irmão meu, dependendo de ser o pai da Vitória, o importante é acabar com os homens. Só que a outra, com o pene do filho dela, pensando que era mais esperto, se lascou todinho, porque ela tá com o pene do filho dela. Então ela desonrou, ela derrubou mesmo, desonrou, acabou com o filho dela mesmo. E ao mesmo tempo ela acabou com ela mesmo. O outro mano que era pra casar comigo, quando acordou, a metade dele já tá no marido. E quando se trata de grudar a metade dele que tá na Ardina, pois é. Quando ela grudar lá no pai dela, na bunda do pai dela ou da mãe dela. Vai lá. Pra ver se mesmo grudando vai ter direito. O nome e o sobrenome dele e do pai dele. É só isso. E lá onde o Matheus tá, não se atreve chegar perto do Matheus e da minha filha e do meu filho pra descontar, não. Porque agora mandaram descontar em cima das ardinas e das capetinas do Olho Grande. Vamos ver se na quarta geração, se elas vão fazer a mesma coisa com os homens. Então, todas as nossas vidas passadas, os ardinos se adiantando, foram fazendo a mesma coisa com elas. Os ardinos com alguns capetinos. Entendeu? E disse que eles fazendo a vontade da Natasha e da Jussane delas, pensando que elas tinham amor por eles. Porra nenhuma agora, que a maioria se tocaram, ó. Que querem sair fora, estão cacetando tudinho, pra não abrir a boca. E falar que a única coisa que queriam usar era só os pênis dele mesmo. Vai tirando a fartura. Vai tirando fartura, querendo ficarem ricas. Aí, ó. Porque a única coisa que eles iam herdar era o direito dos pais quando morresse ainda de morte natural ou de repente morresse assim. Elas foram devorando tudo mesmo. Devorando tudinho na pressa de dar fim da minha filha, do meu filho, do meu neto e até me tirar daqui e dar continuidade matando quem tem no sangue, é? É só bruxa, cara. Os homens estavam falando, é só bruxa, as bruxas mesmo. Até a Chica que queria virar bruxa se lascou todinho na mão das ardinas, até na mão das ardinas que é bruxa, até a Zélia que é bruxa também. E aquele coroa que mora ali onde a Jussiane mora, ele não para de fazer trabalho de macumba até pra matar o pai do Benjamin por causa disso aqui, que ele acha que é dele e da Jussiane. Ele acha que é dele, da Jussiane, da Letícia, das outras crianças, não é não. É muito grande o trabalho de macumba da Irone, que é bruxa, da irmã dela que é bruxa mesmo, cala a boca de vocês, cala a boca, que é um bando de bruxas e bruxos mesmo. Por isso que o pai do Benjamin ia morrer podre assim, como se tivesse um monte de bicho comendo ele, o Josué, o Elvis Antônio. É assim que matam as pessoas. Até com bruxaria no estômago de criança, por onde vai colocando para as crianças morrer de doença de criança, assim que o Gabriel ia morrendo. É colocando miomas no útero da mulher, câncer no útero, no seio, no corpo, tá entendendo? O cara que prepara ele para colocar a seta maligna, ele não pode fazer maldade para mim, jogar a seta maligna em cima de mim. E ele fica bem longe de jogar em cima da minha filha, do meu filho e do meu neto, porque eu já vi ele. Entendeu? Vocês descobriram aquele fogão que a Jussene faz comida lá? Que aquele coroa lá come? Tá doido, velho. Ele nunca vai enxergar a cara dela saindo um monte de bicho assim, ó. É a chave. Deve ser o CPF de humanas ou humano que a Jussiane usa como chave lá naquele fogão lá, que não é de ouro, não.
Entendeu? Até o Mazinho ajudando a fazer macumba. E a Chica com o Mazinho se uniu com a Zardina, com os cafetinos, até como se estivesse abrindo lá o computador que estão enchendo o pai do Benjamin de tapuru, merda, bicheira e lava de mosca, do mesmo jeito que estão fazendo com o José. Do mesmo jeito. Estão enganando o Josué com as falsas sessões. Esse negócio de dar só um giro assim, ó, é enganando ele, já é para ir matando um monte de gente para dizer que ele já engravidou lá as outras e já é a terceira caixa. Esses bilhões que estavam esperando meter a mão até fazendo o homem que foi fazer o filme dele não sei pra onde voltar, complicando a vida dele para ele não receber direito. Aí Jair, ó, estavam pensando que ia dar certo, receber para dizer que era a terceira caixa. Pois é, assim mesmo fizeram com a segunda caixa. Meteram a mão na primeira caixa pensando que eu se dar bem na vida. E aí a Rony, casadinha, acusadinha, que tem meu sangue, já foram mentir dizendo que era a segunda caixa e a terceira caixa, mas é a mesma coisa. Para a segunda caixa tá como se tivesse aberto e o Fernandinho tá abastecendo a Zardina com o Zardino, até sendo enforcado pelo Domingo, a Natasha, aquela bruxa que busca lá na academia, que envolve a Zardina com o Zardino, que a gente dá pra mim, é dele mesmo. Olha o tanto de certidão de óbito, que é para dizer que é a segunda caixa. Pois, e eu fazia a mesma coisa para dizer que era a terceira caixa. Pelo menos a Vitória nasceu, né? O outro, o menino com o número 3, que só dá certo engravidando eu, nem engravidei, ainda não engravidei. Olha o tanto de espermatozoide que estão tirando do Josué e colocando na Zardina e Capetina ou filha de Capetina. Não dá certo. Nunca vai dar certo, mas é verdade. E se falar assim, ó, primeiro que até mataram o seu Cibide, porque o seu Cibide pegou um fio do meu cabelo e um fio do cabelo da Procidade de Maria da Silva, mandou fazer o teste escondido e deu negativo e ficaram sabendo, mataram ele. Se ele não tivesse se adiantado, ele ainda ia viver. É igualmente seu Raimundo Moraes. Foi um homem daqui de Porto Velho, falou que o negócio estava pegando aqui em Porto Velho. Aí seu Raimundo Moraes, que é o marido da tia Cília, irmão do seu Antônio, marido da Dona Boca. E também eles têm outros irmãos. Aí o cara foi e disse que aqui em Rondônia o negócio estava pegando. Aí o seu Moraes foi e disse assim, rapaz, eu sabia que não ia dar certo. O seu Moraes falava assim, eu sabia, rapaz, que o negócio não ia dar certo. Porque a pior besteira que nós fizemos foi escolher a Natasha como se fosse eu, a filha que a mamãe Margarida, a vovó Sarica tinha criado como rainha, tá entendendo? E seu Raimundo Moraes sabia que a dona de tudo mesmo sou eu, a filha que a mamãe Margarida, a vovó Sarica criou, que tem 9 filhos e 5 netos. Eu aqui, ó. Então não era só seu Moraes que estava arrependido. Gente da família, da mamãe e da vovó, gente da minha família de lá, estava arrependido. Porque começaram a ficar doente e acontecendo coisas que na verdade não acontecia antes e empobrecendo também. Tá entendendo? E começaram a ficar assim triste. Não era mais aquela alegria que tinha antes mesmo. Se conformando com um pouquinho de café, economizando, já esperando um barco passar para comprar mais um pacote de café, tem que economizar. Pois é por isso mesmo, a economia. E meu irmão deve ter se criado gastando muito. Com a família que eu não fui criada, envolvendo também a Zardina com o Zardino, que já tinha rabo preso com essa minha família que eu não fui criada, tá entendendo? Mas esse negócio de gastarem muito, ele gastando muito, pois é. Aí fala assim, tanto gastando muito que a Irone veio com o Domingo pegar esse terreno na invasão, então não era rico. Mas olha o tanto de certidão de óbito que já tinha quando ela veio pra cá, já antes de enganar o pai do Benjamin, juntando multidão e matando. Hã? Matando e roubando já. Um direito que mesmo sem meu pai engravidar minha mãe, já seria meu.
A verdade é essa, não é verdade? E aí quando ela descobriu que a rica seria eu... Para quem foi que ela mandou o recado primeiro assim, quando se trata de homem para enganar? Não foi o pai de Benjamin? Então pronto. Entendeu? Aí quando usa a ilusão para colocar aquela menina aqui, quando o José tá gravando live, ela tá lá dando beijinho nele, ele cantando música, não adianta não, que é sem crédito mesmo a menina. Diz que a família dela ia entrar com o processo contra mim, tadinho. Ela só assinou a sentença de morte dela e dos pais da família inteira, que tem um monte de gente da família dela que é inocente. Se queria os pênis desses homens, era pra lá, ó, sem envolver esse endereço, sem envolver eu, minha filha, meus filhos, meus netos, até a humanidade, assim, que inclui as autoridades pra não ir atingir, tá entendendo? Já se adiantar pegar o pênis do filho, colocar no meio das pernas, dependendo de ser filho de sangue ou filho adotivo, com a identidade não ia resolver. Entendeu? Entendeu? Então é isso aí. Então é por isso que os homens que foram mortos, os outros que estão na cadeira de rodas, os outros nos hospitais, os outros passando fome, até doentes, sem ter ajuda até de remédio, é eles com a família deles que vai se vingar de vocês, não é se vingar de mim, da minha filha, do meu neto, de quem tem meu sangue, que tem nada a ver com isso, não, não é não. Os que já foram mortos, as famílias que já estão passando necessidade, e o pior ainda pode acontecer, vai se vingar de vocês, não é se vingar de mim, da minha filha, do meu neto, por isso que não tem condição de se vingar e da minha filha, do meu neto, porque, ó, quando se trata das ardinas com os ardinos, quantos ardinos estão com a identidade? Pensando que se deram do bem na vida, igualmente as capetinas, até com os capetinos também. Humanas com humanos também. Então aí é que tá o segredo, na mão das ardinas com os ardinos que tá lá. Minha nomeação, minha candidatura, meus documentos, DNA, cartão de crédito. É a mesma coisa que está na mão das humanas. E até dos humanos. Pronto. Agora vocês estão entendendo? Por que vocês, as humanos, tinham que sair fora do falso filme que as ardinas com os ardinos já tomaram posse? Entendeu? Então pronto. Não tem como as autoridades que permanecem no meu reino inteiro, que não tem nada a ver com as minhas partes, não tem como autorizar com intimação e algema pra minha filha e meu filho ir pra cadeia, levando até meu neto. Ou ir pro cemitério, levando até meu neto. Tem como, cara? Então as ardinas com os ardinos que estão envolvidos e vocês, as humanos que estão envolvidos, que se preparem, cara. Você se prepare, as pessoas estão falando, você se prepare, cara. Com a fúria e o ódio de Deus que está lá no céu, o diabo e os demônios que estão no inferno, a minha federação de espiritismo da humanidade aqui sobre a terra. Tá pensando que a academia está protegida, aquela parte ali? E é só pra cá que tá desprotegido? Não tem proteção nem pra cá, nem no... Primeiro, que onde tá o erro que não existe Andréia, que foi criada pela mamãe Margarida Bossarica, aqui atrás. Nem que trouxesse aqui pra trás, não ia adiantar. Aí tá lá os endereços que tá as ardinas com os ardinos, que tá envolvido, que tá ligado nos endereços que vocês, as humanos que ainda tá envolvido, que... Olha o que eu fazer com a mulher chamada Júlia, Chica, Chile. Primeiro eram as capetinas logo que iam matar, então os capetinos, para não abrir a boca, e depois iam matando todinho.
Pois eu matando tudinho. Negócio de matar raia, matar não sei quem, tudinho, ó. Tudinho eu matar mesmo. Olha, o Matheus, com o filho da Ana Kelly, o Eric e as amigas, os amigos da minha filha, dos meus filhos, até que a amiguinha da minhas netas,